Cospe Fogo. E hoje a discussão, reforma da Previdência. Com grande destaque na mídia nacional, a reforma da Previdência ela tem trazido muita polêmica e diversas opiniões sobre esse assunto. Muitos defendem que a reforma é necessária para acabar com o rombo da Previdência e evitar que o Brasil quebre, enquanto outros defendem que não há necessidade de reforma e as mudanças tirarão muitos benefícios da melhor idade. Entenda o que de mais importante vai mudar com a reforma. Idade mínima e tempo de contribuição. Hoje, 65 para homens e 60 anos para mulheres, para trabalhadores do setor privado. Trabalhadores rurais e servidores públicos, 60 anos para homens e 55 para mulheres. Quem se aposenta por idade precisa contribuir por pelo menos 15 anos. Por contribuição, são 35 anos para homens e 30 para mulheres. Como fica? Agora a idade mínima no caso das mulheres vai para 62 anos. Os 65 anos são mantidos para os homens, assim como o tempo de contribuição, que fica em 25 anos para ambos os sexos. Cálculo do benefício hoje equivale a 70% da média salarial, mais 1% para cada ano a mais de trabalho para a aposentadoria por idade. Por tempo de contribuição, equivale à média dos 80% maiores salários, conforme o fator previdenciário, quando excluída a fórmula 85/95. Como fica? Corresponderá a pelo menos 76% da média salarial para quem contribuir no mínimo, o mínimo, que é 25 anos, acrescido de 1% para cada ano a mais de trabalho. Pensões hoje. Uma pessoa pode acumular pensão por morte e aposentadoria. Como fica? O acúmulo não pode mais acontecer e o beneficiário terá de optar por um dos benefícios. O cálculo deverá ser de 50% do valor da aposentadoria do morto, mas 10% por dependente. E você, é contra ou a favor da reforma da Previdência? Agora no Tribuna Livre. Cospe Fogo. É hora de debate na Capital 95. Conosco aqui, Elvio Vargas. Trabalha na Enersul há 29 anos. Foi presidente do Sindicato dos Eletricitários por 3 mandatos. Atualmente é vice-presidente. Também é secretário de Relação do Trabalho da Federação Nacional dos Urbanitários, que representa os trabalhadores em energia e saneamento, e foi representante em Mato Grosso do Sul do Fórum Nacional em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização. É contra a reforma da Previdência por considerá-la mais um golpe contra os trabalhadores brasileiros. Ele trabalha hoje na Energisa. Norman Calmos, economista sênior, pesquisador, consultor e perito judicial. Organizador de equipes multidisciplinares focadas no desenvolvimento de projetos de organização e disseminação de informação para geração de conhecimento. É economista-chefe da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Norman é a favor da reforma da Previdência porque, na opinião dele, a estrutura que temos hoje é totalmente insustentável e acarreta problemas insolúveis para a economia no presente e no futuro. Vamos começar com o debate de hoje a respeito da reforma da Previdência, Sérgio Cruz. Pois é, quero fazer a primeira pergunta para o Norman Calmos, o que defende a reforma da Previdência. Norman, você acha que é suficiente as medidas que o governo, que a reforma prevê para acabar com esse rombo insustentável da Previdência Social? Você acha que é suficiente? Quer dizer, o governo termina afetando apenas o trabalhador, né? Eu não vejo... E isentando, por exemplo, a questão do fundo rural, outras medidas que terminam prejudicando o trabalhador e tal. Você acha que essas medidas, só essas medidas, do ponto de vista financeiro, elas são suficientes para resolver o problema da Previdência e da Seguridade Social no Brasil? 3 minutos para a resposta. Bom dia, Sérgio. Bom, primeiro, não são suficientes. Ninguém diz isso.
E agora tem uma série de questões que você coloca das quais eu também discordo. Primeiro que não está prejudicando ninguém. Não existe essa história de prejudicar, porque você está partindo do pressuposto que é possível continuar com o que tem. Isso não existe. Então, são questões muito diferentes. A outra questão séria que se coloca é que, olha, resolver o problema financeiro é uma situação. O problema financeiro que a gente tem que avaliar é o que acontece neste momento. Então, nós temos um problema hoje que é um problema de caixa. Essa é uma situação. Ok. A outra situação é um problema econômico que se dá ao longo do tempo. Então, mais importante do que desenvolver ou do que resolver a questão financeira seria resolver a questão econômica. Aqui nós temos um outro problema muito maior e que também não é resolvido com esse conjunto de medidas que se propõe. Eu não sou especialista na área, mas é uma questão bastante simples de matemática elementar. Então, ao longo do tempo nós vamos continuar tendo problemas, ao longo do tempo nós vamos nos aprofundar, mas essa é a reforma que aparentemente se considera possível do ponto de vista político. E eu nem sei se isso é verdade, mas assim, de qualquer forma, é melhor alguma reforma do que nenhuma. O que nós não podemos fazer é virar as costas para o problema e fingir que ele não existe. Isso é comum no brasileiro, né? A gente não quer ver o problema, então a gente vira as costas e vai embora. Então, respondendo claramente, não acho que seja o suficiente, mas sim, sou francamente favorável em função do fato de que nós precisamos, primeiro, começar a olhar esse problema e, segundo, dar passos no sentido de resolvê-lo. E não adianta querer achar que nós vamos ter direito, a partir de agora, a uma viagem grátis para Marte, porque não vai ser possível, simplesmente não é possível. Então, vamos lá, vamos trabalhar nesse sentido e encarar o fato de que o custo da nossa previdência é altíssimo em relação a qualquer outro país do mundo. Então, precisamos fazer alguma coisa, a gestão também precisa ser mudada. Não é só isso, não são só esses aspectos em relação aos possíveis pretensos direitos do trabalhador ou não. Tem questões muito mais profundas que devem ser avaliadas e discutidas assim que possível. 15 segundos. Bem, agora a réplica para o nosso convidado Elvio Vargas. Bom, bom dia, Sérgio, bom dia a todos aqui da mesa, bom dia a todos os ouvintes da FM 95. Eu acho que a grande questão que está em jogo, ela não é somente econômica. Eu acho que primeiramente, esse governo e esse Congresso não tem legitimidade e não tem nenhuma moral para propor uma reforma da Previdência ou para propor qualquer reforma. Eu acho que ontem nós pudemos acompanhar mais uma denúncia de escândalo do governo. Eu acho que em nenhum país do mundo aconteceria o que está acontecendo no Brasil, onde a maioria do Congresso, incluindo os presidentes do Senado e do Congresso, todos envolvidos, e propondo retirar direito dos trabalhadores. Norma Calmos, 1 minuto para a tréplica. De novo, eu não gosto dessa questão da tergiversação. Nós estamos falando de previdência. A legitimidade do governo foi dada por uma eleição, se ela foi fraudada ou não, assim, isso não me interessa. A questão da previdência precisa ser tratada e ela é um fato concreto, real e precisa ser analisado imediatamente. Cada minuto que a gente perde no sentido de ficar postergando essa decisão, é mais problema que a gente está criando no futuro, para as nossas gerações, para os nossos filhos e netos. E é isso que me incomoda bastante. Nós estamos brincando com o futuro dos nossos descendentes. Nós não estamos falando do que vai acontecer conosco necessariamente. Então, é muito sério isso, e nós não podemos continuar nessa situação. São 7h57, estamos discutindo hoje aqui no quadro Cospe e Fogo a reforma da Previdência. Sérgio Cruz. Pois é, a pergunta agora para o Elvio. O governo estabeleceu em sua proposta uma idade mínima de 65 anos para que o trabalhador possa se aposentar. Esse é o que está na proposta do governo.
Você não acha que com o aumento da expectativa de vida, a idade média de aposentadoria no Brasil, 59,4, é uma das mais baixas do mundo? Primeiro, essa questão da expectativa de vida, ela é muito relativa no Brasil, né? Você pega alguns países do Nordeste, ou até em alguns, no próprio centro urbano, algumas favelas, que a expectativa ela é menor do que 65 anos de idade. E por que talvez há esse impasse? Porque não houve um debate do governo com os trabalhadores, não houve um debate do governo com a sociedade, nem com relação à reforma trabalhista, ou da Previdência, ou, por exemplo, a reforma trabalhista. Eu tive na OAB participando do evento esses dias que a própria OAB cobrou o governo de não ter debatido a reforma trabalhista com eles. Assim como a reforma da Previdência, não houve um debate. Então, às vezes há uma ideia de que nós, sindicalistas, somos contra tudo que vem do governo. Não é que nós somos contra tudo que vem do governo. Eu acho que a gente pode até debater esse assunto, porque a gente reconhece que a expectativa de vida no Brasil, ela tem aumentado, assim como o número de filhos das famílias tem diminuído. Então, a gente até reconhece. Agora, debate com a gente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que o governo ele tem uma lição de casa para fazer. Então a gente pode estar, não sei como vai ser o tempo aqui agora, tem 1,43. Mas a gente pode estar falando, por exemplo, das empresas que devem para a Receita. Eu tenho uma relação aqui não só de empresas, inclusive de empresas de Mato Grosso do Sul, que deve para a Previdência. E também a questão da DRU, que a gente pode estar falando aqui, que é a desvinculação de recursos da União, onde a população é importante nesse programa saber que o governo, ele desde 2000, isso foi implantado no ano de 2000, e de lá para cá, através de uma emenda constitucional, onde ele passou a retirar 20% da receita da Previdência e desvincular para pagar juros de dívida, para outras finalidades. E agora, em 2016, já nesse atual governo Temer, ele, além de prorrogar o tempo até 2023, ele aumentou de 20% para 30%. Então o governo tem um monte de lição de casa para fazer com relação à Previdência, antes de propor retirar mais direitos dos trabalhadores. Você falou em idade, do jeito que está, Sérgio, muita gente vai pagar e não vai aposentar. Na verdade, o que o governo está fazendo é tirando o direito de muita gente aposentar. Isso é fato. Isso é fato, tá bom? Então, eu acho que não é o momento. Eu falo para o nosso economista aí que a gente pode até fazer esse debate, mas tem um momento certo. Eu acho que tem lição de casa do governo para fazer antes de propor mudar. Norma, 1 minuto para a réplica. É evidente que o debate é extremamente importante, ele deve ser feito. Eu quero saber por que o debate não foi feito há 20 anos. Por que o debate não aconteceu antes de se fazer, antes de se conceder aquela enorme quantidade de benefícios da Constituição de 88. Ninguém pensou, na hora de conceder benefícios, que não existe almoço de graça. Então a questão é simples. Ok, vamos debater, claro. Gostaria imensamente de ter, inclusive, os dados. Eu sou um aficionado por dados. Eu gostaria de poder analisar dados. Agora, se nós pegarmos os dados no Brasil, já não consegue chegar a uma conclusão. Isso não existe. Então, ótimo. Vamos falar a respeito de dados, vamos discutir, mas precisamos tomar ações que não têm sido tomadas ou nunca foram tomadas no Brasil. Elvio, 1 minuto para a tréplica. Então, essa questão de dados, ela é importante. Eu acho que a população, o trabalhador, que inclusive há uma pesquisa que mais de 80% das pessoas são contra a reforma, eles estão perdidos nessa questão de dados, porque não houve esse debate. Por exemplo, quando eu falei das empresas aqui de Mato Grosso do Sul, a população não sabe, por exemplo, a nível de Brasil, que a JBS, Bradesco, Itaú e várias empresas devem milhões.
para a Previdência. Por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, a Fribay, que é um frigorífico de Amambai, deve 66 milhões. A Qualidade Comércio e Importação, aí você pega a Proteco, 3,5 milhões, Bigolim, 5,3 milhões, Rádio Clube, 16 milhões para a Previdência. Então, e é justo querer mexer na aposentadoria do trabalhador com essas empresas devendo? Carmen Sestari. Vou fazer pergunta aqui para o economista Norman Calmos. Quais seriam as principais distorções do regime de previdência brasileiro? O principal problema é que nós temos uma previdência baseada num sistema que é conhecido como repartição. Então, o sistema de repartição parte do pressuposto que eu tenho uma determinada necessidade e eu vou dividir essa necessidade. Vou fazer uma vaquinha e essa vaquinha vai ser utilizada para fazer frente a essas necessidades. Ok. O problema é que nós temos uma economia que não se desenvolve da forma como seria suposto, e isso foi criado há muito tempo, no período de Vargas, essa estrutura foi adotada, e na medida que a nossa economia vai se encolhendo, ou que não vai se desenvolver da forma como deveria, é evidente que nós temos uma base, nós temos menos gente contribuindo. Para ajudar um pouquinho a brincadeira, o que o Sérgio comentou, nós temos uma expectativa de vida muito maior. Então, o que nós estávamos conversando antes, nós temos uma pirâmide que vem tendo a sua base encolhida e a sua altura aumentada. Então, em vez de ter uma pirâmide, nós começamos a ter uma torre. E daqui a pouco, essa torre fica tão alta que ela cai. E é isso que está acontecendo. Então, não adianta a gente falar de direito, isso não existe. Direito numa sociedade em que você não tem a necessidade de estabelecer as bases para exercício desse direito, que você não tem a necessidade de fazer conta, é algo que simplesmente é um exercício de fantasia. Bom, então o problema maior está exatamente nisso. Ah, ok, mas aí existem distorções, não sei o quê. É verdade também. Então, os servidores públicos, de uma forma geral, têm uma participação, o déficit desse segmento tem uma participação muito maior. Ele tem uma participação mais do que o dobro, o déficit do servidor público tem uma participação mais do que o dobro do servidor não estatutário, né? Da CLT. Então, ok, temos uma série de distorções, mas o básico dessa história é que nós não fazemos conta. Esse é que é o negócio. Então, se a gente fizesse conta, nós conseguiríamos estabelecer que não dá para continuar desse jeito. É simples assim. No Brasil, a gente tem um custo da Previdência de 12% do PIB, aproximadamente. Eu não gosto de falar de número, porque economista fica falando de número para se esconder atrás disso. 15 segundos. No Japão, nós temos... No Japão é a mesma participação. Só que no Brasil nós temos 14% de idosos, enquanto no Japão são 26% de idosos. Tem algo errado na nossa conta. Tem gente ganhando demais, é verdade. Tempo esgotado. Elton, 1 minuto para a réplica. Eu queria que o economista respondesse essa pergunta que foi feita com relação à diferença do Brasil com outros países na questão da distribuição. Eu acho que seria interessante. E fazer um comparativo com outros países, porque pelo que a gente vê, o que estão propondo no Brasil é bem diferente do que acontece no resto do mundo. Vocês terão a oportunidade, em instantes, de fazer pergunta ao outro para que tenhamos aí essa resposta. Você ainda tem 27 segundos, né, para falar a respeito da réplica, ou mesmo posso passar. Você já quer que eu passe para o Norman? Então, Norman, 1 minuto para a réplica. O que a gente tem de necessidade, portanto, é de avaliar as bases. Nós precisamos encontrar a gênese do nosso problema. E a gênese do nosso problema está, entre outras coisas, na forma como nós estamos contribuindo. Nós não nos preocupamos na formação de capital. Essa é a formação do capital que é utilizada
como uma outra forma de capitalização dessa nossa previdência, uma poupança efetivamente, ela se mostra muito mais eficaz para garantir o direito de todos a esse benefício, a esse suposto benefício no futuro. Então, hoje, o que nós sabemos é que não tem condição de continuar com esse sistema puro como nós temos, que é insustentável. São 8 horas mais 8 minutos na capital do Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos aqui com o quadro Cospe Fogo, discutindo a reforma da Previdência, com os nossos convidados Elvio Vargas contra a reforma da Previdência e o Norman Calmos, ele é favorável, o economista Norman Calmos. Vamos, uma pergunta agora para Elvio Vargas. Elvio, não seria justo o fim da aposentadoria especial do trabalhador rural, já que atualmente as condições de vida, de trabalho nas áreas rurais está muito melhor? Esse dado aí, ele não é verdadeiro. Eu acho que a gente tem ainda uma precarização no setor rural e lembrando também que a questão da aposentadoria especial não é só no rural. Foi boa a sua pergunta, porque eu vou aproveitar para informar. Por exemplo, no setor elétrico, que é onde eu atuo, que é comprovado que o trabalhador, o eletricista, por estar exposto a uma atividade de risco e até pelas ferramentas, pelas condições que ele trabalha, ele hoje tem uma aposentadoria especial, ou seja, ele contribui com 25 anos de contribuição, ele tem direito à aposentadoria. Simplesmente o governo ele está ignorando isso e está acabando com várias aposentadorias especiais. Eu estou dando o exemplo do setor elétrico. Então o governo ele não fez um debate sobre isso. A questão da aposentadoria especial, ela é em cima de leis, de estudos científicos que provam que para compensar o desgaste do trabalhador, a insalubridade, né? A insalubridade, ou no caso no setor elétrico, muito mais a periculosidade. Então, eu acho que, eu não vou ficar repetindo isso, mas não teve debate nenhum sobre isso, né? Não teve discussão nenhum, tanto que a maioria das pessoas estão totalmente perdidas. E quem vai ser afetado pela reforma da Previdência? A maioria são negros, são rurais, pessoal da construção civil, empregada doméstica, limpeza, pessoas com deficiência e principalmente a mulher, pela a rotina dela, porque além dela trabalhar fora, ela tem ela cuida da casa, ela cuida dos pais, então a mulher vai ser mais afetada, os negros. Aliás, a reforma da Previdência, junto com a reforma trabalhista e junto com o projeto de terceirização que passou no Congresso, a tendência é aumentar a pobreza, aumentar a desigualdade. Se você vê, a própria reforma trabalhista já vai afetar a reforma da Previdência, porque precariza a relação de trabalho, retira a distribuição de renda. Então, nós, se for aprovado esse projeto, inclusive, nós temos uma tendência aí de ter um país muito mais pobre, um país, a pobreza aumentar, a desigualdade aumentar. Então, é lamentável que o governo, para atender o mercado financeiro, está propondo essas reformas da forma como está, atropelando, sem discutir com a sociedade. Norman, 1 minuto para a réplica. Eu fico bastante preocupado quando a gente começa volta aos mesmos padrões, né? Então, o que nós precisamos entender é que se existe direito suposto a uma previdência, é porque alguém está trabalhando e podendo pagar por ela. Se alguém está trabalhando, tem alguém que está contratando. E se tem alguém que está contratando, é porque a economia está funcionando. Então, nós estamos sonhando, nós estamos trabalhando no mundo de Alice, quando a gente fala a respeito de direitos supostos. Eu não sou necessariamente contra algumas aposentadorias especiais, mas o problema é que toda facilidade acaba sendo gerada por uma dificuldade criada artificialmente. Esse é um problema muito sério. Se a gente analisar do ponto de vista absolutamente matemático, não adianta se a pessoa está trabalhando nesse ou naquele setor, é outra história. Socialmente a gente tem diferenças. Ok, então vamos discutir diferenças, mas nós não vamos conseguir resolver isso falando a respeito de minorias.
Um minuto para a tréplica, Elvio. Então, a gente percebe aí que a discussão ela é bem mais profunda, ela é bem mais embaixo, né, Sérgio? Eu acho que a gente está caminhando aí com tudo isso que está acontecendo hoje, de fazer uma limpeza no Brasil, da gente caminhar para um momento que a gente possa propor esses tipos de reforma. Eu acho que o que a gente não pode deixar e esclarecer a população que nós estamos no momento, eu acho que nunca o trabalhador brasileiro, e também não tem histórico no mundo, em nenhum país, onde os trabalhadores foram tão atacados por um governo e por um Congresso em questão de retirada de direito. Então é lamentável que tudo isso esteja acontecendo no Brasil e que tenha pessoas que não enxerguem isso e que às vezes até apoiem a reforma da Previdência. Para você que está chegando agora, nós estamos discutindo hoje aqui no quadro Cospe e Fogo a reforma da Previdência. Norma, com o aumento da idade da aposentadoria, ela não afeta mais intensamente os mais pobres? Olha, veja, nós temos uma situação interessantíssima que a gente começa a segmentar a população de acordo com cor, idade e uma série de outras questões. Eu fico bastante preocupado quando nós temos o suposto estabelecimento de direitos em função desse tipo de questão. A Previdência deveria ser, se for considerada da forma original, deveria ser um direito universal para todo mundo, né? Então, especificamente neste projeto, não é para os mais velhos. Aliás, para os mais idosos, ela simplesmente não vai ter efeito nenhum, porque ela já foi, esse direito já foi adquirido. O que a gente está falando não o governo está estabelecendo uma proposta para alteração a partir de agora, né, a partir da construção desse suposto direito, para que no futuro a gente tenha condições de honrar com esses compromissos. Então, neste momento, falar de quem, dos mais idosos que estariam sendo mais atingidos, não é verdade. Mas também não é esse o ponto. Quando a gente segmenta, que me preocupa um pouco, não, nós temos necessidades especiais nesse aspecto aqui. Ok, todo mundo tem necessidades especiais, e é isso que é sério da história. Nós precisamos, não, no Nordeste a expectativa de vida é menor. Falando, ok, então vamos atacar aquilo, vamos atacar a raiz daquele problema. Por que é que a gente tem isso? Não, porque as mulheres... Gente, todo mundo tem necessidades especiais. O fato é que quando nós nos escudamos nisso para conceder genericamente benefícios especiais, alguém vai pagar. E alguém somos todos nós. O engraçado é que não se percebe que os mais pobres vão pagar por isso. E mais ainda, aí é que a nossa discussão vai muito mais funda, porque quem paga mais são os que menos podem. Quem vai ter maior problema vai ser exatamente quem menos pode. Quem não vai conseguir viver depois, por não ter a Previdência, não é quem pode fazer o seu pé de meia, quem tem condições de construir um patrimônio, não é essa pessoa, é quem não tem. Então, assim, quando eu defendo uma estrutura absolutamente desequilibrada e sem a menor consistência, a manutenção disso, eu não estou pensando corretamente em termos históricos. Eu não vou conseguir depois manter isso, né? Quem vai mais sofrer são exatamente as populações mais pobres. Elvio, 1 minuto para a réplica. Você está falando no futuro, que a Previdência para o futuro e quem vai pagar. Vamos para o presente, então. Então, se a questão é pagar, por que o governo, eu vou insistir nisso, não cobra as empresas que estão devendo? A relação de empresas que devem bilhões para a Previdência. Nós tivemos uma CPI no Senado, promovida pelo senador Paulo Paim,
onde fez um estudo que comprovou que não há déficit na reforma da Previdência. Eu não conheço nenhum estudo, eu conheço estudo ao contrário, mas eu não conheço nenhum estudo que prova que há um déficit na reforma da Previdência. Eu acho que há muita falácia. Inclusive, eu lembro que no Rio Grande do Sul, uma propaganda do governo foi proibida porque ela era enganosa quando falava que a Previdência está falida. Norma, 1 minuto para a tréplica. O bonito dos estudos é que a gente escolhe aqueles que a gente quer. Eu te mando uma série deles, tá? Okay. Eu tenho vários estudos que demonstram exatamente o contrário, e eu não perco tempo com essa questão. Assim, o fato é que é óbvio, eu não preciso nem ficar muito nesses estudos, mas eles existem, tá? Agora, eu não sou defensor do governo e não estou aqui para defender o governo. A questão é a seguinte: o que eu sei é que nós deveríamos ter tomado providências há muito tempo e essas providências não foram tomadas. O fato de estarmos tomando providências agora, embora tardias, antes tarde do que nunca, antes tarde do que mais tarde, então precisamos fazer alguma coisa rápido, não adianta a gente ficar protelando essa decisão, e se é este governo ou se é outro, não me importa. O fato é que nós precisamos fazer alguma coisa e já. Elvio, a proposta da reforma da Previdência, ela prevê o fim do benefício integral da aposentadoria para servidores públicos e da paridade aí de reajuste salarial entre servidores ativos e inativos, para quem entrou antes de 2003, não é? Igualdade de regras para todos os trabalhadores, teto do INSS e aposentadoria complementar, não é justa? Outra coisa também que não houve debate, não houve estudo. O que está havendo é uma imposição do governo para que isso passe da forma como ele quer. Então eu acho que quem tem que dizer se é justo ou não é o próprio trabalhador, são as entidades sindicais, são as federações do servidor público. Então tem que haver esse debate com a sociedade. Eu acho que o governo não fez esse debate, simplesmente obrigou para que os estados possam discutir, dando um prazo para que, se não resolver, vai valer a regra geral a ser aprovada, e os estados os trabalhadores ficaram à mercê com uma reforma totalmente tratorada imposta pelo governo. Norma, 1 minuto para a sua réplica. O déficit de todos os trabalhadores do INSS, o déficit em relação ao PIB de 1%, ele atinge 28, o INSS atende 28,3 milhões de beneficiários. O servidor público das 3 esferas significa 2,1% do déficit, ou seja, mais de 2 vezes maior, e atende 4,2 milhões de trabalhadores. Isso, no final das contas, significa que o servidor público recebe algo em torno de 4 vezes mais do que o privado a partir do INSS. Nós temos alguma coisa muito errada. Evidentemente, não adianta ficar conversando, porque se chegar para alguém e falar: escuta, meu amor, você vai querer que eu reduza a tua aposentadoria daqui para frente? Ninguém vai gostar da ideia. Então, isso é blá blá blá. Isso realmente nós não vamos chegar a absolutamente nada esperando essa discussão dessa forma. São 8 horas mais 21 minutos em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. 8h21, nós estamos discutindo aqui no programa Tribuna Livre, não é? A reforma da Previdência. Tem 1 minuto para a tréplica, Elvio. A reforma da Previdência, ela tinha uma proposta dela. Há uma proposta dela voltar à votação. A gente percebeu, eu tenho percebido que há uma discussão de colocá-la em votação. Nós, do movimento sindical, nós vamos voltar para a rua, a gente vai estar mobilizando, vamos voltar para a rua e vamos fazer um grande movimento para que, do jeito que está hoje, como está passando a situação do Brasil, a gente não aprove essa reforma da Previdência. Bem, são 8h22. Nesse momento a gente vai abrir o espaço para que os debatedores façam perguntas entre si. Cada um terá 2 minutos para a resposta e 1 minuto
para a réplica. Antes, atendendo aqui um WhatsApp, há muitos trabalhos desgastantes fisicamente, onde as pessoas depois dos 55, 58 anos de idade não têm saúde para continuar. Tipo de trabalho pesado, rural, estivadores, pessoas de transportadoras que carregam peso o dia todo, construção civil. É a opinião aqui da Cristiane. Muito obrigado, Cristiane. Norman Calmos, sua pergunta ao Elvio Vargas. Não é exatamente ao Elvio, mas é a quem defende a manutenção desse processo. Considerando, quer dizer, supondo que seja verdade que a nossa expectativa de vida está crescendo, supondo que seja verdade que o contribuinte é alguém que trabalha, e supondo que seja verdade que quem trabalha está recebendo o salário de alguém, de onde vai vir o dinheiro nessa concepção? De onde vai vir o dinheiro para que esse sistema de repartição continue válido? Como é que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas paguem cada vez mais, mesmo tendo uma base muito menor, para manter mais gente durante mais tempo com esse benefício? 2 minutos para a resposta. Eu acho que da onde vai vir o dinheiro? Primeiro, eu insisto em dizer que o governo tem que fazer o dever de casa. Retirar essa questão da DRU, que é a desvinculação de recursos da União, que hoje é 30%, é desvinculado para outros recursos não previdenciários. Então você pega 30% dos bilhões que é arrecadado, isso já dá uma economia, é 1/3 do dinheiro arrecadado da Previdência. Aí o problema passa a ser outro. Como que ele vai pagar os banqueiros? Não sacrificar o trabalhador que precisa aposentar com isso daí. Depois ele pode fazer uma reforma tributária, ele pode cobrar as 200 maiores empresas que devem para a Previdência, né? Aí depois que ele fazer esse dever, ele volta a discutir com os trabalhadores e falando, eu fiz minha parte, aqui eu cobrei as empresas, ninguém deve mais, e ter mecanismos que façam com que essas empresas não passam a dever novamente a Previdência. E a questão da desvinculação de recursos. Aí ele vem discutir, aí faz um debate com a sociedade, chama toda a sociedade envolvida nessa questão previdenciária, e aí sim nós vamos discutir essa questão da expectativa de vida. Aí a gente pode estar discutindo essa expectativa de vida não de forma geral no Brasil, mas localizada, ela não é unificada, você tem diferenças de expectativas de vida, aí sim a gente pode estar discutindo. Então, primeiro o governo faz o dever para depois vir falar com a gente sobre essa questão da reforma. Norma, 1 minuto para a réplica. Eu fico impressionado com, assim, a gente acha que o governo é uma entidade, que ele tem uma coisa. O negócio é o seguinte: o governo, teoricamente, ele está administrando os nossos recursos. Então, quando a gente parte desse pressuposto que, o governo vai fazer, quer dizer que vai tirar da sociedade. Quando tira da sociedade, eu tiro a capacidade de investimento. Quando eu tiro a capacidade de investimento, eu reduzo a capacidade, a possibilidade de desenvolvimento da economia, que é a capacidade de desenvolvimento da economia que dá trabalho. E esse é um círculo vicioso. Eu tiro mais dinheiro de quem está tentando fazer alguma coisa, e eu vou tirar a possibilidade dessa empresa funcionar. Então, isso não fecha, essa conta não fecha. De novo, eu acho que todo mundo que deve tem que ser cobrado. Até aí está tudo certo, eu não estou nem discutindo isso. Tem mais o que fazer. A discussão quanto às possibilidades de individualização, eu acho ótimo. Agora, esta conta simplesmente não fecha se a gente ficar esperando do governo a solução. E vem da sociedade, a sociedade somos nós. Elvio, agora a sua pergunta para o economista Norman Calmos. Você é a favor que, já que você está defendendo a reforma da Previdência, que essa reforma seja aprovada da forma como ela foi apresentada, ou você tem alguma sugestão com relação a alguns pontos da reforma? Ou você acha que esse pacote, da forma como o governo apresentou, é a solução para resolver a questão da Previdência no futuro? Considerando uma
terceirização que foi aprovada, que vai precarizar a relação de trabalho, vai diminuir a renda, e considerando a reforma trabalhista, que vai fazer com que também o trabalhador tenha menos dinheiro e a gente nós vamos ter uma menor distribuição de renda. Você acha que deve, depois de tudo isso, ainda passar uma reforma da forma como ela foi proposta pelo governo? 2 minutos. O mundo cor-de-rosa não existe, né? Então, as pessoas só têm emprego porque tem alguém que empregue. As pessoas só têm trabalho porque tem alguém que vai lá e está fazendo alguma coisa produtiva. Então, para começo de conversa, eu não concordo com o problema da terceirização. Acho que, pelo contrário, isso aconteceu numa série de países. Essa proposta, essa possibilidade dos trabalhadores serem em suas próprias empresas, aconteceu e foi a alavanca que movimentou a economia de muitos países. Então, não concordo com isso. Não acho que tenha qualquer tipo de precarização em relação à legislação trabalhista, e não acho que vá ter algum efeito perverso no mercado de trabalho, muito pelo contrário. Tá? A proposta, o que eu tenho visto, e eu estou acompanhando isso de perto, esse é o meu trabalho, isso eu acompanho de perto. Então, não concordo com isso, mas... embora eu não concorde também com o pacote da forma como ele eu acho que ele poderia ser muito mais profundo, né? Eu acho que ele poderia ter uma série de outras questões. Eu não acho que deve. Agora, como eu não sou político, eu estou considerando que isso é o que é possível. E essa é a arte da política, me parece. Eu sou muito técnico, então eu gostaria imensamente de ver soluções que resolvessem efetivamente o problema. Uma vez que essas soluções não são possíveis, ou que aparentemente não são possíveis, então, ok, vamos trabalhar com essas que a gente tem, que é melhor, essa reforma é melhor do que nenhuma. E é importante que a gente entenda que o fato de não reformar significa que nós vamos reformar, que de qualquer jeito, no futuro, nós vamos ter um problema maior ainda, no futuro muito próximo, problema maior na economia, nós vamos ter inflação, e quem vai ser prejudicado são as classes de renda mais baixa. Houve 1 minuto para a réplica. Você citou que é importante as reformas, porque só há emprego se tiver quem contrata. Agora eu quero lembrar que quem emprega, quem contrata, está devendo para a Previdência. Não está fazendo a lição de casa. Eu não quero ficar insistindo nisso. Agora, com relação a você falar que não há precarização, existe estudos do Diese que tanto a terceirização quanto a reforma trabalhista vai precarizar a relação de trabalho, sim, e do atendimento público, porque o trabalhador que ganha menos, que tem menos condições de trabalho, ele vai fazer um atendimento pior. Agora, com relação à terceirização, isso tem estudo, que o trabalhador ganha menos, acidenta mais, morre mais, então não tem fundamento no que você disse, na minha opinião. São 7h29. Quero agradecer o Wilke, que participa aqui mandando o WhatsApp, dizendo o seguinte: olha, bom dia a todos, parabéns pelo debate. Quem tem que decidir pela mudança da Previdência é quem depende dela, e não profissionais liberais e empresários. Wilke, muito obrigado pela sua participação, colocando aqui a sua opinião. Também agradecer aí ao Elvio Vargas, não é? Ao economista Norman Calmos, favorável, ao Elvio, que é contrário à reforma da Previdência. Espero que nós tenhamos ajudado você a tirar um pouco as dúvidas, ajudar a ter uma opinião formada a respeito da reforma da Previdência. Norman, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre, para debater aí a reforma da Previdência. Nosso muito obrigado. Elvio, muito obrigado aí pela sua participação e ajudando também os nossos ouvintes aí a tirar as dúvidas. Eu que agradeço o convite, a participação, e eu acho que é através desses debates que a gente pode estar formando a opinião. Agradeço também ao Norman que veio fazer o contraponto. Eu acho que é por aí que nós vamos formar a nossa opinião e poder fazer esse debate, levar esse debate para a sociedade. E quem sabe, né, com todos esses debates que acontecem, não só aqui no Tribuna Livre, mas em todo o país, conseguimos ter aí uma reforma da Previdência mais justa para todos. Eu acho que isso é o mais importante, que os políticos também na hora aí da votação, olha, poxa, não vamos pensar só no nosso umbigo. Aí você está pedindo muito. Aí vamos pensar realmente na população, em quem precisa, quem trabalhou muito,
se dedicou ao trabalho e que de repente na hora de receber aquele salário... Essa seria a verdadeira reforma, viu? O político pensar no povo. Mas os políticos saíram do povo, a gente precisa lembrar disso também. Inclusive, uma questão importante é a gente verificar quem são os políticos que estão votando a favor das reformas e quem são contra, porque daí você tendo uma opinião se é a favor ou não da reforma, eu acho que cabe a nós saber, bom, se eu sou contra a reforma, quem votou a favor dela está sendo contra mim, inclusive verificar o seu político, o seu deputado federal e o seu senador, qual é o posicionamento dele com relação, por exemplo, à terceirização, com relação à reforma trabalhistas que já foram aprovadas. E cobrar com relação à reforma da Previdência, como que vai ser a atuação deles. Tá certo, aí, pronto, já aproveitou e deu um recado aqui. Muito obrigado a todos vocês.